Olá, você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa sobre atuação parlamentar. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Regufe, aqui do Distrito Federal, que tomou posse na 55ª legislatura, ou seja, está nos primeiros dias do seu mandato. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Mesmo o senhor estando no início do mandato, não quer dizer que o senador já não esteja atuando. O senhor já me contava aqui antes da gravação as matérias que o senhor já protocolou na casa. Quer dizer, nós temos aí 9 ofícios que dizem respeito ao custo, abrindo mão de recursos para atuação parlamentar, não é isso? E isso já vai sintonizado com uma das suas bandeiras, que é a questão do custo desse trabalho, né? A minha atuação parlamentar vai ser baseada em 3 pilares. Primeiro, a defesa de uma reforma política profunda que nós temos que ter nesse país. Eu protocolei na semana passada, na minha primeira semana aqui na casa, eu protocolei 7 PECs, 7 propostas de emenda à Constituição, para que nós tenhamos nesse país uma reforma política que mude a forma de se fazer política e a forma de se eleger os políticos nesse país. Segundo, a defesa da redução da carga tributária. Nós temos uma carga tributária abusiva para o contribuinte desse país. E terceiro, a redução do custo dos mandatos parlamentares. Eu, no meu primeiro dia aqui no Senado Federal, eu protocolei 9 ofícios na direção-geral da Casa, aqui na direção-geral da Casa. O que diz os 9 ofícios? Eu abro mão dos salários extras que os senadores ainda recebem, eu reduzo a minha verba de gabinete, eu reduzo o número de assessores no meu gabinete de 55, que é o máximo, para apenas 12. Eu abro mão de 100% da verba indenizatória, eu abro mão de toda a cota de atividade parlamentar, que também é para gastos extras. Eu abri mão do plano de saúde, que é inclusive vitalício, que os senadores têm direito para o titular do mandato e para seus familiares até a morte do titular. Por quê? Não existe democracia, nem Estado democrático de direito, sem um poder legislativo forte e atuante. Mas para ele ser forte e atuante, ele não precisa ser gordo e inchado. Ele não precisa custar para o contribuinte o que ele custa hoje. E não adianta eu só defender um custo menor. Eu tenho que dar o exemplo, cortar na carne. E foi isso que eu fiz no meu mandato desde o primeiro dia. Com essas medidas que eu tomei, só elas, no meu gabinete, vão gerar uma economia direta aos cofres públicos de 16 milhões e 700 mil reais. É uma forma de dar uma contribuição, de dar um exemplo e de honrar o compromisso que eu assumi com quem votou em mim, já que isso foi colocado também no meu panfleto de campanha. E é algo que eu acho que é importante. O nosso poder legislativo é importante para a democracia, é importante para o país, mas, na minha opinião, ele deveria custar bem menos do que ele custa hoje para o contribuinte brasileiro. E aí, com esses ofícios abrindo mão de certos recursos, o senhor, na prática, demonstra o que seria o ideal do funcionamento da casa. Senador, não é de hoje também, não é de agora que o senhor defende reforma política, né? E a gente, desde a volta das eleições, primeiro e segundo turno, conversando com os senadores, foi se notando que hoje em dia é uma convergência em relação à necessidade dessa reforma. Os temas é que variam de opinião para opinião. Eu gostaria que o senhor falasse dos pontos que o senhor elenca nessas propostas de emenda à Constituição e que fizesse um comentário também sobre essa movimentação que está acontecendo na Câmara dos Deputados, onde já foi instalada uma comissão que trata também de alguns temas, né? Eu defendo uma reforma política profunda e tenho divergências com alguns parlamentares do tipo de reforma, de quais as propostas. Na minha concepção, eu protocolei essas PECs. O que são essas PECs que eu protocolei? Quais são as propostas que eu protocolei? Primeiro, fim da reeleição para cargos executivos e limite de uma única reeleição para cargos legislativos, para que o sistema fosse constantemente oxigenado, renovado, para dar chance a outras pessoas. Quando a pessoa fica muito tempo num cargo, ela começa a se achar dono dele, proprietário, e ela começa a se esquecer que ela é só um representante da população. Então é preciso que o sistema seja constantemente oxigenado, renovado. O voto facultativo
que eu também estou propondo numa dessas propostas. Hoje muitas pessoas votam sem fazer a reflexão devida que esse gesto precisa e merece. Não, desculpa interromper o senhor, mas pelo tanto de votos que não foi considerado na última eleição, não foram considerados aqueles votos, ou por ausência do eleitor, ou porque eles foram anulados ou em branco, a gente teve mais de 1/4 dos eleitores abrindo mão desse papel de votar. Eu acho que é mais democrático, né? Mais livre. O voto distrital, nós tivemos na última eleição 1.218 candidatos a deputado federal no estado de São Paulo. Qual é o debate que nós temos com 1.218 candidatos? Nós tivemos no Distrito Federal 980 candidatos a deputado distrital. Ou seja, é um sistema que despolitiza, né, a eleição e não é correto, entendeu? Facilita o poder econômico. Quando você diminui a área geográfica da campanha, como é que funcionaria o voto distrital? Você divide a cidade em distritos e cada distrito passa a eleger um. Quando faz isso, você diminui a área geográfica da campanha, barateia o custo da campanha, porque hoje uma pessoa tem que fazer a campanha no estado inteiro. Se divide o estado em distritos, aquela unidade da federação em distritos, cada lugar só vai eleger um, ou seja, a pessoa diminui a área geográfica da campanha, barateia a campanha, torna a política mais acessível ao cidadão comum. Hoje é muito difícil para o cidadão comum ele poder ter chance de ingressar na política. Facilita a fiscalização, porque tem que fiscalizar só um. Então eu considero que é mais democrático, mais justo. Mais eficiente, pelo Claro. Hoje você não consegue nem conhecer os candidatos. São tantos que dirá as propostas deles. Quarta proposta é a criação de um sistema de revogabilidade de mandatos, onde a pessoa, para ser candidata a um cargo eletivo, teria que registrar suas propostas e compromissos na Justiça Eleitoral, que, por sua vez, publicaria essas propostas e compromissos no seu site na internet. Uma vez eleito, qualquer eleitor, tendo votado nessa pessoa ou não, poderia entrar na justiça e pedir o mandato dela de volta se ela não cumprisse qualquer um daqueles compromissos que ela colocou como compromisso na campanha. E a Justiça Eleitoral deixaria no seu site, durante todo o mandato da pessoa, os compromissos que essa pessoa assumiu na campanha, para que o eleitor pudesse acompanhar. Ele está cumprindo, não está cumprindo. Isso faria com que, num ponto futuro, as pessoas passassem a votar menos simplesmente em pessoas e mais naqueles compromissos. Porque... O que se queria fortalecendo partidos, né? Porque você vai ter a garantia legal, o eleitor vai ter a garantia legal de que o seu eleito vai ter que cumprir aquele compromisso, porque se não cumprir, perde o mandato. Quinta proposta, proibição de doações privadas em campanhas políticas, mas a minha proposta é diferente da que está sendo discutida no veículo de comunicação, porque se você der dinheiro para partido ou para candidato, vai ficar pior do que está. Se hoje tem gente que é candidato só para alugar tempo de televisão, que dirá para ganhar dinheiro diretamente. Da minha proposta, a Justiça Eleitoral faria licitações, a gráfica que ganhar imprimiria o panfleto de todos os candidatos àquele determinado cargo naquele determinado lugar. Mesmo formato, mesmo tamanho, igual quantidade para todos. Ou seja, iguala o preço da campanha de cada cargo. Isso. A produtora de televisão que ganhasse a licitação gravaria o programa de todos os candidatos àquele determinado cargo naquele determinado lugar. Mesmo o fundo, a pessoa teria que ganhar no conteúdo, na proposta, no convencimento. Você teria uma campanha muito menos desigual do que a gente tem hoje. E a Justiça Eleitoral pagaria diretamente o fornecedor. Não teria dinheiro passando por partido, por candidato. Então, o fundo partidário seria trocado por essa administração? Não. O fundo partidário é uma coisa e isso é outra. Isso é custeio de campanha. Eu sou contra o fundo partidário. Eu acho que é um dinheiro público dinheiro público tem que estar de forma precípua na educação, na saúde, na segurança. Agora, para a campanha, a Justiça Eleitoral pagaria diretamente... Ela geria. Pagaria diretamente esses fornecedores, dando igualdade de condições para os candidatos, para que cada candidato tivesse o seu panfleto, tivesse o seu programa de televisão. Sexta proposta, possibilidade de candidaturas avulsas, sem filiação partidária. Hoje, muitas pessoas não acreditam em partido nenhum. É justo e democrático que essas pessoas também possam representar suas ideias, colocar suas ideias em debate. O único filtro que eu coloco é que a pessoa, para ser candidato sem partido, teria que recolher 1% de assinaturas daquele eleitorado que ela vai disputar. Legitimidade. Então, se é um candidato a deputado distrital aqui no Distrito Federal, teria que recolher 1% de assinaturas do eleitorado do Distrito Federal. Se é um candidato à presidência da República, teria que recolher 1% de assinaturas
do eleitorado nacional para poder ser candidato e se apresentar como candidato sem partido. Senador, essa é muito polêmica, né? Porque a gente vê, por exemplo, parlamentares defendendo de que faz parte do funcionamento, da articulação nas estruturas democráticas, a presença de um partido forte. Não. Forte, assim, estruturado, fortalecido, né? Se a pessoa quer se filiar a um partido, quer estar num partido, muito bom, muito bem. Agora, se existe uma parcela da população brasileira que não acredita em partido político nenhum, essa parcela fica excluída da sua cidadania plena? Porque cidadania plena é votar, mas é também ter o direito de ser votado. Essas ideias estão excluídas do parlamento? Se existe uma parcela da população brasileira que não acredita em partido político nenhum, essa parcela fica excluída da representação política? Essa é polêmica. E outra, não é justo. Ela teria o parlamento que ser tem que representar o conjunto da sociedade brasileira nas suas mais diversas formas de pensamento. Se existe uma parcela que não acredita em partido político nenhum, essa parcela é justa e democrática que seja representada no parlamento. Agora, essa vai muito bem com a proposta de emenda que o senhor faz do comprometimento com a fala da campanha, com o discurso de campanha, claro, né? Claro. E só para encerrar, a 7ª proposta de reforma política é a que veda alguém se eleger para o Poder Legislativo, pedir voto para ser deputado, para ser senador, para ser vereador, e depois, sem consultar o eleitor, virar secretário de Estado, virar ministro. Se a pessoa pede um voto para ir para o Poder Legislativo, ela recebeu do eleitor uma procuração para representá-lo naquele poder. Ela não pode, sem consultar o eleitor, mudar. Então, aliás, não estou propondo nada original. Nos Estados Unidos, quando o presidente Barack Obama se elegeu presidente pela primeira vez, ele convidou a então senadora pelo estado de Nova York, Hillary Clinton, para ser secretária de Estado, que é equivalente a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil. E ela, para ser secretária de Estado, ela teve que renunciar o mandato pelo estado de Nova York. Ela não podia estar num dia no poder fiscalizador, no outro dia no fiscalizado, depois voltar para o fiscalizador. Aqui no Brasil, a pessoa vai para o executivo, vira secretário de Estado, volta para ser deputado, volta para ser secretário de Estado. É uma bagunça completa. E pior, nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores, governadores e prefeitos se utilizam desse expediente para fazer maioria parlamentar, enchendo as câmaras e assembleias de suplentes. Isso não é bom para a democracia. Senador, e não é bom para o contribuinte. Nosso tempo está esgotado, mas eu não resisto a uma última pergunta. O senhor falou em reduzir a carga tributária. Num contexto econômico como o Brasil parece que vai atravessar, é possível? Não só é possível, como é urgente. O que o governo tem que fazer? O governo tem que fazer um ajuste fiscal, sim, mas tem que fazer um ajuste fiscal na despesa, não na receita. O governo tem que reduzir o número de ministérios. Nós temos 39 ministérios. Tem que reduzir o número de cargos comissionados. Eu fiz um requerimento de informação como deputado federal. O governo federal hoje tem 23.579 cargos comissionados. Tem que reduzir o número de cargos comissionados. Tem que reduzir o custo da sua máquina. O governo tem que ser mais eficiente, qualificar melhor o seu gasto e não penalizar o contribuinte aumentando imposto ou criando novos impostos. Então eu defendo que o governo reduza a carga tributária, que a do Brasil é a maior dentre os países do mundo emergente. Na minha concepção, o governo tem que reduzir a carga tributária e tem que ser mais eficiente, reduzindo as suas despesas e qualificando melhor o seu gasto. Agradeço a sua presença aqui no nosso programa, senador. Muito obrigado. A você que nos acompanha também agradeço a atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.